nós vamos dar início à série, vamos dar continuidade à série sobre fruto do Espírito, onde hoje nós vamos abordar a característica mansidão, que é a 8ª característica de um total de 9, ou seja, na próxima semana nós estaremos encerrando essa série sobre fruto do Espírito e futuramente iniciando uma outra série. Então abre comigo aí a sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler essa pequena passagem e iniciar a nossa meditação sobre mansidão. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então a mansidão ela é bastante próxima da paciência. Se paciência é a capacidade de suportar hostilidade e críticas sem raiva, a mansidão é a capacidade de suportar essas coisas sem agressão. Ela se revela quando aprendo que a forma semelhante a Cristo de reagir a conflitos e desavenças, rejeição, injustiça ou palavras ríspidas proferidas contra mim, não é com gritaria e autodefesa, não é com agressividade, não é com gestos e expressões faciais cheios de ira, não é com hostilidade e provocação. Antes, é com suavidade, controlando a língua e mantendo a calma. Ser manso significa ter a plena consciência de que a outra pessoa também é um ser humano com sentimentos e que talvez essa pessoa, mesmo que esteja sendo extremamente desagradável, também esteja tão magoada quanto eu com o que está ocorrendo entre nós. Por isso, se eu revidar com igual ou maior agressividade, só piorarei a situação. Feriremos um ao outro ainda mais e o pior, do que isso adiantará? Então, mansidão, essa característica que tem essa similaridade ou essa proximidade com paciência, essa habilidade de controlar as suas ações em meio a possíveis conflitos, em meio a possíveis desavenças, ela nos previne, ela nos capacita para sabermos nos posicionar dentro de suas situações adversas. No dicionário, mansidão é a qualidade ou condição de quem é manso, brandura de gênio ou de índole, brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade. Em um significado mais bíblico, em um contexto mais bíblico, é o estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre seu temperamento e atitude. É calma, paciente, controle de situações, domínio próprio, que é uma característica que vai ser vista na próxima semana. Quando também nós, ainda em Gálatas, vamos um pouquinho mais atrás, em Gálatas 5:20, onde vai falar das obras da carne, nós vamos ver que a mansidão ela é exatamente o contrário, exatamente o oposto. Ela está na contramão dessas características mencionadas em Gálatas 5:20, que seriam as obras da carne. Vamos dar uma lida em Gálatas 5:20 para a gente fazer algumas conexões do oposto do que é mansidão, do caminho contrário que a mansidão faz em relação a essas obras da carne. Gálatas 5:20 fala de idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Como falamos, como a própria passagem em Gálatas 5 fala, que isso está relacionado às obras da carne. Então, idolatria, essa adoração de falsos deuses, e acompanhada de feitiçaria. A hostilidade que surge do orgulho rancoroso em lugar da humildade e do amor. Discórdia. Nesse caso, nesse contexto aqui em Gálatas 5:20, discórdia não está relacionado a
ao fato de uma possível defesa do que é certo, não é isso. Discórdia, nesse contexto aqui, ela está direcionada, está relacionada à incitação de conflitos e disputas. É nesse sentido que discórdia está inserido aqui nesse texto, nessa passagem. Essa incitação de conflitos e disputas que acabam gerando um desgaste entre pessoas, acabam gerando desgaste no meio em que pessoas estão inseridas, né? Os que são guiados pelo Espírito Santo procuram falar a verdade em amor, com uma atitude pacificadora. Então, discórdia aqui é o oposto disso. Não está relacionado ao fato de nós termos possíveis discordâncias, possíveis pontos de vista contrários, onde nós vamos debater e nós vamos discordar em relação a um determinado assunto. Não, discórdia aqui é conflito e disputa no sentido mais negativo, tá bom? Ciúmes. O ciúmes aqui nesse sentido de desejo ardente pela coisa dos outros. No significado bíblico, ciúmes aqui tem esse significado. Então, acessos de raiva, um oposto ao domínio próprio, ambições egoístas, que seria o contrário ao amor, pensar em si mesmo sempre em primeiro lugar. Então, quem pensa em si mesmo sempre em primeiro lugar não vai ser manso, porque vai colocar-se em primeiro lugar, passando por cima das outras pessoas, não medindo a forma ao qual vai se posicionar em situações adversas, em situações de conflito. Então, todas essas características das obras da carne são características contrárias à mansidão, ou seja, a mansidão está no caminho oposto, no caminho contrário a essas obras da carne. Aquele que é manso, ele sabe se posicionar em meio a essas situações difíceis, em meio a essas situações de conflitos. E, por fim, divisões. Refere-se aqui ao ato de se valer de diferentes crenças ou práticas para dividir a comunidade, tá? Então, só uma conexão para nós vermos que em versículo anterior fala sobre as obras da carne e o que a mansidão significa em relação a essas obras da carne, em relação a essas características das obras da carne mencionadas no versículo 20, que é exatamente o contrário, é exatamente o oposto. Ela caminha na direção contrária a essas características que nós acabamos de falar. Então, quando a gente fala de mansidão aqui no contexto social da Grécia e da Roma, nesse mundo antigo onde Paulo estava inserido, onde Paulo escreveu essa carta aos irmãos da Galácia, nesse contexto greco-romano, nós precisamos entender que a mansidão não era de modo algum valorizada. Embora ela fosse considerada uma virtude, ela era uma virtude um tanto quanto frágil no entendimento cultural daquela época, no entendimento social daquela época. Mas precisamos também aqui fazer uma conexão e entender que a humildade ela está diretamente ligada à mansidão. Ser manso sem ser humilde é uma utopia. Não há possibilidade de existir mansidão em alguém que não é humilde. Se a pessoa não é humilde, não existe como ela ser mansa, porque ela vai colocar o seu ego, a sua vaidade, ela vai se colocar em primeiro lugar, ela vai colocar essas obras da carne que nós lemos aqui em Gálatas 5:20, em primeiro lugar. Ela vai ter mais habilidade para exercitar as obras da carne do que exercitar as obras do fruto do Espírito. Então, nessa época, nesse contexto de Paulo, nesse contexto em que Paulo estava inserido na Grécia, nesse contexto greco-romano, a humildade ela era vista como uma falha de caráter, porque homens de verdade não eram mansos nem humildes. Homens de verdade eram fortes, poderosos e dominantes. Contar vantagem de sua superioridade não era algo deselegante. A vanglória era uma arte desenvolvida com zelo.
Homens de verdade eram vencedores, e homens de verdade se certificavam de que todos soubessem disso. Então, nesse contexto, para que humildade ou para que mansidão, se todos os homens faziam todo o possível para se posicionarem ou para se mostrarem importantes, fortes, relevantes? Então, a mansidão e a humildade era vista como uma fraqueza. Se eu demonstrasse humildade e mansidão, eu era visto como um fraco, eu era visto como alguém frágil, eu era visto como alguém que iria ser pisoteado, que iria ser explorado, que iria ser usado. Então, nesse contexto, se você tinha motivos para contar vantagem, até mesmo se você não tivesse, você deveria ao máximo usar a sua habilidade de se vangloriar, de se colocar, de se posicionar acima das outras pessoas. Então, não existia muito espaço para humildade, não existia muito espaço para mansidão. Então, não existia por que você ser humilde, por que você ser manso. Essa era a cultura, esse era o contexto social em que Paulo estava inserido quando escreveu Gálatas 5. Então, guardadas as devidas proporções, esse tipo de ideal ainda domina boa parte da nossa cultura, boa parte da nossa sociedade atual. Então, para muitos, de certa forma, ser manso e humilde é ser fraco, ser manso e humilde é demonstrar algum tipo de fragilidade em que outras pessoas vão usar essa fragilidade em benefício próprio, vão ser humilhadas, vão pisar, né? Então, na nossa sociedade atual, muitos têm essa mentalidade, muitos têm essa compreensão equivocada a respeito de humildade, a respeito de mansidão. Então a Bíblia, ela nos apresenta um ideal bastante diferente, um ideal contracultural a esse entendimento. Um entendimento daquela época e um entendimento muitas das vezes dos nossos dias. Então foi somente pelo poder, pela influência da palavra e do evangelho movidos pelo Espírito Santo que a mansidão e a humildade vieram a ser percebidas e aceitas como virtude. Antigamente elas não eram vistas como virtude, mas somente através da palavra de Deus é que podemos ter essa compreensão de que mansidão é uma virtude. O caráter de Cristo sendo exemplo de força extraordinária e verdadeira mansidão e humildade, moldando a realidade de todos aqueles que são atraídos por ele, gerando uma transformação da norma cultural. Então, a norma cultural sendo afetada por essa realidade do Evangelho, sendo afetada por essa realidade de Jesus Cristo. Percebam que eu comecei a fazer uma conexão, uma ligação de humildade com mansidão. Pouco atrás eu falei que é utópico, é impossível você ser manso sem ser humilde, e eu queria falar um pouco disso. Então a mansidão, ela está diretamente ligada e conectada à mansidade, à humildade. Eu estou convicto de que é impossível alguém ser manso sem ser humilde. Essas duas características andam juntas. O próprio apóstolo Paulo também fala disso em Efésios 4, de 1 a 2, onde ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então não existe como nós suportarmos uns aos outros em amor se nós não formos pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas longâminas. Então essas coisas, elas caminham juntas, elas estão conectadas. Então quem não é humilde em situações de conflito, onde a mansidão precisa ser exercida, sempre vai se posicionar com superioridade em relação ao próximo.
Ao invés de pacificar, vai complicar. Ao invés de trazer paz a uma determinada situação de conflito, ela vai complicar ainda mais, ela vai jogar gasolina, ela vai inflamar ainda mais. Mas percebam e lembrem-se que nós fomos chamados também para sermos pacificadores no reino de Deus. Então essa pessoa também vai agir buscando humilhar outra pessoa, diminuir a outra pessoa, vai sempre assumir uma posição de arrogância, sempre vai olhar para si e nunca para o próximo. Tudo isso é contrário à mansidão, tudo isso é o oposto da mansidão. Enquanto eu estava refletindo sobre isso e buscando exemplos bíblicos de mansidão, de pessoas mansas, eu acredito que o exemplo máximo que a gente possa usar aqui, que eu possa compartilhar com vocês, apesar de que na Bíblia existem vários exemplos, vários contextos, várias demonstrações de ensino a respeito de mansidão, eu escolhi aqui um episódio que para mim é o caso mais impactante de mansidão, que é o próprio Jesus Cristo, a mansidão de Jesus sendo testada e sendo exemplificada mais intensamente ali nessa trajetória dele de traição, prisão, julgamento, crucificação. Vamos dar uma olhada nisso. Quando ele foi preso, quando ele foi traído, ele poderia ter chamado milhares de anjos para protegê-lo, mas ele não fez isso. Ele poderia ter usado do seu poder. O próprio Jesus relata sobre isso nos evangelhos, como lá em Mateus 26, 53, 54, onde ele vai dizer o seguinte: ou imaginas tu que eu nesse momento não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, ele está falando, imagina você que eu, passando pelo que estou passando, não poderia pedir ao meu Pai que me protegesse, que me ajudasse nesse momento de perseguição, nesse momento de profundo conflito. Você acha que eu não poderia orar a Ele, pedir a Ele ajuda e Ele colocaria milhares e milhares e milhares de anjos para me proteger? Aqui ele está falando para Pedro e para os discípulos que estavam ali com ele no momento em que ele havia sido traído e no momento em que ele estava sendo preso pelos soldados. Ele vira e fala, eu poderia pedir ao meu Pai. E o interessante também é que ele fala isso logo após Pedro ter tirado a sua espada em defesa de Jesus e ter cortado a orelha de um dos soldados. É quando ele vem e fala isso: ei, calma, guarde a sua espada. Se eu quisesse fazer algo, eu pedia ao meu Pai que me protegesse e ele iria me ajudar, ele iria me proteger. Mas guarde a sua espada. Então, além dele ter dado esse ensinamento, ele ainda curou a orelha do soldado que Pedro tinha atacado. Então grava também, lembra-se de Pedro aí, porque mais na frente a gente vai falar de Pedro também. Mas esse exemplo de Jesus de mansidão, esse exemplo de Jesus de autocontrole em uma situação em que ele estava sendo preso injustamente. Obviamente sabemos que tudo isso se fez para que se cumprisse tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito de Jesus. Mas ele poderia, de alguma forma, usar o seu poder ali, ele poderia, de alguma forma, pedir ajuda do próprio Pai, como acabamos de ver, mas ele não fez isso. Ele não passou por cima do que estava acontecendo, ele não foi arrogante, ele não perdeu o controle da situação, ele não humilhou ninguém, ele nem mesmo usou o seu poder, como já falamos. Então, ao ser julgado diante do tribunal judaico e até mesmo depois, diante do tribunal romano, ele poderia ter respondido a todas as acusações que estavam sendo feitas contra ele, com refutações indignadas. Ele poderia ter se posicionado de uma forma mais dura, mais radical, mas ele permaneceu calado, ele permaneceu manso, ele permaneceu humilde. Então isso chama muita atenção.
Assim como também quando ele estava pregado na cruz, ele poderia ter lançado maldição sobre os seus inimigos, sobre aqueles que perseguiam ele, mas ele não fez isso, querido. Ele, pelo contrário, olha só, ele suplicou ao Pai. Ele suplicou ao Pai em favor de todos aqueles que estavam perseguindo ele. Ele fala que, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que estão fazendo. Alguém perseguido, alguém traído, alguém humilhado, alguém que estava pregado numa cruz, ainda intercede por todos aqueles que estavam perseguindo ele. Assim como também em meio à sua agonia na cruz, ele ainda lembrou, ele ainda pensou nas necessidades da sua mãe e confiou esses cuidados, confiou os cuidados da sua mãe a um dos seus discípulos. Então, uma profunda demonstração de mansidão, do verbo vivo, da palavra encarnada que habitou entre nós. Então, ele foi traído, ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente, ele foi humilhado de várias formas, humilhado, espancado, julgado injustamente, sentenciado injustamente. Mas ele demonstrou em todos esses momentos de mais extremo de perseguição, de sofrimento, ele se manteve manso. Isso é bastante impactante, queridos. Isso é um exemplo, um ensino para todos nós, bastante profundo. Eu queria abrir um parêntese aqui e ler com você. Não vou ler todo, mas ler com você Isaías 53 para a gente ter um pouco de uma dimensão mais profunda desse sofrimento de Jesus, aqui nas palavras de Isaías, que ao mesmo tempo é muito bem exemplificado, é algo também bastante impactante para todos nós. Isaías 53. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahweh, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Olha só que exemplo, que ensinamento de mansidão. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Então, só para a gente
ter um nível mais profundo, como eu falei aqui, do que Jesus fez por todos nós, de que forma o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e a sua mansidão foram reveladas para todos nós. Então por isso que eu falei que esse para mim é um exemplo mais profundo, mais impactante de um posicionamento de mansidão em meio a situação bastante delicada, bastante complicada, querido. Voltando aqui, nós falamos um pouco de Pedro, falamos aqui dessa situação em que Pedro puxou a espada para defender Jesus. E passado tudo isso, passado a sua crucificação, passado a sua ressurreição, após a ressurreição de Jesus, pensemos também, vamos refletir também sobre a mansidão que o próprio Jesus teve com Pedro. Que lembra de Pedro, como falamos, esse que defendeu Jesus é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Ele tinha caminhado com muita proximidade, com muita intimidade com Jesus, mas ainda assim ele negou Jesus. Então eu imagino que isso deva ter causado uma profunda tristeza, uma profunda culpa, um profundo remorso, algo insuportável para Pedro. Eu imagino que deva ter passado pela cabeça dele que seus dias como discípulo e líder de confiança de Jesus tinham acabado, porque afinal de contas ele tinha traído o próprio mestre. Como é que Jesus voltaria a olhar para ele? Como é que os outros líderes, como é que os outros discípulos olhariam para ele? Alguém que negou o mestre, alguém que negou Jesus. Então talvez na cabeça dele ele tivesse pensado que não houvesse mais esperança, que não houvesse perdão mais para ele, ou que não houvesse restauração. Mas passado tudo isso, João 21 vai contar a história do aparecimento de Jesus aos discípulos, Jesus já ressurreto, mais uma vez aparecendo aos discípulos. Os discípulos tinham saído para pescar e não tinham pegado nenhum peixe, então Jesus aparece para eles e dá uma instrução de onde eles deveriam jogar a rede. Então eles assim o fazem e pegam bastante peixe. Além de Jesus tê-los instruídos aonde jogar as redes para pescar, Jesus ainda preparou fogo e Jesus ainda preparou uma refeição para eles. Aí eles já tinham percebido de que aquele homem era o mestre, daquele homem era Jesus. Então eles tiveram esse momento com Jesus, em que mais uma vez apareceu para eles. E após essa refeição ali na praia, João 21 conta essa história, após esse momento ali de comunhão que eles tiveram, Jesus tem um momento com Pedro. Quando a gente lê João 21, a gente percebe que esse momento que Jesus teve com Pedro não foi um momento na presença de todos os outros discípulos, mas dá a entender, nós podemos interpretar que foi um momento em que Jesus esteve a sós com Pedro, caminhando com Pedro. E João, de certa forma, foi uma testemunha dessa conversa. Jesus faz uma simples e profunda pergunta para Pedro em João 21. Você me ama? Ele faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Pedro tinha negado ele 3 vezes e Jesus faz essa pergunta 3 vezes para ele. Você me ama? Então eu imagino ali que esse momento tenha sido um momento muito difícil e angustiante para Pedro. E afinal de contas ele estava frente a frente com aquele que ele tinha negado, com o seu mestre, com o Jesus ressurreto a quem ele tinha negado. E o interessante aqui também é que Jesus, quando faz essa pergunta, Jesus não repreendeu Pedro, Jesus não humilhou Pedro, Jesus não usou de palavras duras ou persuasivas com Pedro, ele não pisou em Pedro, ele fez essa profunda pergunta: você me ama? Algo bastante profundo, algo bastante poderoso, uma simples pergunta
Então Pedro responde por 3 vezes com um arrependimento angustiado, com um arrependimento genuíno, com um arrependimento verdadeiro, com uma sinceridade fervorosa. Ele responde que verdadeiramente amava Jesus. Então aqui, graças à mansidão de Jesus, graças a esse amor de suportar uns aos outros, de suportar uma atitude totalmente descabida de Pedro, que negou Jesus. Essa mansidão, esse amor, essa graça, essa misericórdia transformam Pedro. Pedro sai de uma posição de fracassado e assume uma posição de perdoado. Sai dessa posição de alguém que não tinha rumo, de não sabia o que iria ser da sua vida, porque afinal de contas ele tinha negado o próprio mestre. Sai de uma posição de talvez de exclusão e assume uma posição de perdão. Olha só a mansidão de Jesus sendo expressada aqui também nesse exemplo, nesse caso bíblico. Então Pedro se tornou perdoado. Pedro passou de fracassado para perdoado. E mais futuramente Pedro se torna uma das figuras bíblicas mais importantes da história da igreja no início, no surgimento da igreja no primeiro século. Ao julgar pelo que nós vemos em Atos, até mesmo relatado no dia de Pentecostes, e a história de Pedro que é relatada em Atos, nós podemos ver o nível de importância para a história que é relatada em Atos. Então, alguém que possivelmente estava perdido porque negou Jesus, mas alguém que foi perdoado, alguém que foi alcançado pela graça, pelo amor, pela misericórdia e pela mansidão do Mestre. Então isso também nos ensina e nos exorta a como devemos nos portar diante de muitos casos em que pessoas cometem algum tipo de erro. É possível exortar, é possível instruir, é possível ensinar, é possível mostrar que o rumo que a pessoa está tomando, que as decisões que a pessoa está tomando é errado. É possível fazer tudo isso sendo manso. É possível nós termos um posicionamento suave, mas um posicionamento forte. É possível nós sermos firmes, mas sermos claros. É possível nós fazermos tudo isso sem raiva, sem uma raiva maldosa. Esse é um ensinamento de Jesus na sua crucificação e o ensinamento de Jesus aqui nesse episódio com Pedro. Talvez você esteja pensando basicamente ou somente na situação de Pedro, mas talvez nós sejamos, em muitos momentos, guardadas as devidas proporções, algum tipo de Pedro. Quando falhamos, quando erramos, quando negamos de alguma forma a Deus, quando ofendemos de alguma forma a Deus, quando não correspondemos com o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, quando de alguma forma não respondemos a esse chamado que o Senhor Jesus faz por nós, chamando os seus filhos. Então percebam que a nossa vida não é uma vida de perfeição, mas durante esse processo de santificação e de caminhada diária de sermos aperfeiçoados por Jesus, é possível que nós cometamos falhas, é possível que nós erremos, mas qual é a visão, qual é o posicionamento de Jesus para conosco? Será que é um posicionamento de exclusão, de excluir os seus filhos, de excluir todos aqueles que foram chamados e atraídos por Ele? Ou será que é um posicionamento de mansidão, um posicionamento de amor, um posicionamento de graça, de misericórdia? Então que isso também sirva de ensinamento para nós, para que nós saibamos nos posicionar da forma correta diante de todas aquelas pessoas que cometem algum erro, que cometem algum pecado. A mansidão como modo de vida do cristão. Diante desses exemplos e ensinamentos de Jesus, não é de surpreender que Paulo tenha transformado a mansidão e a humildade nessas qualidades que eram desprezadas na cultura ao seu redor, em sinais claros da obra do Espírito de Jesus em nossas vidas. As coisas às quais o mundo zombava e ainda alguns zombam até hoje, são qualidades que nos tornam
mais semelhantes a Cristo. Essas qualidades são qualidades que devemos buscar. Fruto do Espírito é algo que nós devemos buscar, pois são qualidades que nos tornam, que nos aproximam, que nos tornam mais parecidos do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, desse exemplo. Então o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso e também é um exemplo disso. Ele falou por diversas vezes com severidade à igreja. Como, por exemplo, em 2 Coríntios 10, 1, onde ele apela aos irmãos com a mansidão. Ele vai chamar a atenção dos irmãos, mas apela a essa mansidão, apela à bondade de Cristo. Então ele era um líder super influente e ele não usava de intimidação para liderar a igreja ou para instruir a igreja, para exortar a igreja. Ele não usava de palavras persuasivas, de palavras negativas. A sua exortação, o seu ensino, quando necessário, eram feitos com base em amor e com base em mansidão, com base em suportar uns aos outros em amor. Então era dessa forma que ele liderava a igreja. E ele desejava relacionamentos curados. Então essa restauração espiritual, considerando a mansidão, era uma das chaves principais que ele usava para alcançar o seu objetivo de restauração, de reconciliação, de ensino, de exortação. Como vemos também em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho correto. Ajudar a voltar alguém que está perdido ao caminho correto com base em mansidão. Nós que somos guiados pelo Espírito, ou você que de alguma forma é um irmão mais maduro que outro irmão, deve guiar o seu irmão ou deve guiar alguém que por algum motivo foi vencido por algum pecado com base em mansidão e assim ajudá-lo a voltar ao caminho correto. Não é com a nossa ira, não é com a nossa raiva, não é com o nosso ódio, com o nosso rancor, mas com mansidão. Algo que me vem à mente também é aquelas pessoas que muitas das vezes se convertem e estão inseridas em um contexto, em um ambiente em que as pessoas são descrentes, em que muitos não acreditam em Deus, ou até mesmo na sua família, e acabam se posicionando, acabam anunciando o evangelho de uma forma não mansa, de uma forma não humilde. E isso acaba gerando uma série de conflitos, até mesmo em família, de críticas, onde a pessoa se posiciona criticando a atitude de pai, mãe, de irmão, irmã. Então existe uma forma bíblica saudável de nós anunciarmos o Evangelho de Deus. E quando eu falo isso, eu não falo para nós suavizarmos a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus ela já é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É a espada e a palavra de Deus quem se encarrega de gerar a mudança junto com o Espírito Santo. Não é a nossa ira, não é o nosso ódio, mas o nosso amor compartilhando a palavra com base em mansidão e a palavra gerando o efeito que precisa ser gerado, gerando o propósito que precisa ser gerado, alcançando o propósito que precisa ser alcançado. Então, até mesmo nós, quando vamos evangelizar, quando vamos compartilhar a palavra de Deus, precisamos fazê-la com mansidão, queridos. Precisamos fazê-la com amor e deixar que a própria palavra, que já é dura o suficiente, se encarregue de produzir o efeito a qual ela foi estabelecida. Então, eu gostaria que nós refletíssemos sobre tudo isso que está sendo compartilhado, que nós refletíssemos sobre a mansidão que Deus tem com as minhas falhas, que Deus tem com as suas falhas, a forma que Deus olha para nós, a forma que Deus trata as nossas imperfeições, não que Ele vai passar a mão nas nossas cabeças, mas que nós sejamos homens e mulheres
sábios, homens e mulheres cheios do seu Espírito, cheios do fruto do Espírito, e que saibamos nos posicionar da forma correta sempre que necessário. Então que Deus nos abençoe, que o caráter de Jesus habite em nós, em termos práticos e diários, sendo humildes verdadeiramente, externando assim a nossa mansidão onde nós estivermos inseridos. Que nós não tenhamos motivo algum para nos sentirmos superiores a outras pessoas, ao ponto de nos tornarmos agressivos, ao ponto de nós perdermos a nossa mansidão, ao ponto de nós nos posicionarmos pensando em nós primeiro, mas que nós sejamos essas pessoas, esses irmãos maduros que se posicionam em amor e que exortam quando necessário com base em amor e com base na mansidão. Que sejamos tomados por uma profunda gratidão pela graça de Deus que nos salvou do pecado e do fracasso. Porque um dia também nós já fracassamos, um dia também nós já andamos na lama, um dia também nós já andamos dominados pelo pecado, mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, nos chamou e nos resgatou, nos tirou das trevas, nos tirou da lama, nos mudou a nossa condição de escravos, de inimigos de Deus e nos transformou em membros da sua família, nos adotou como filhos. Então que nós lembremos disso sempre que formos ajudar algum irmão que esteja passando por algum tipo de luta, algum tipo de envolvimento, algum tipo de distanciamento do próprio Deus, ou até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo. Que nos lembremos que o mesmo Cristo ao qual nós anunciamos foi quem nos tirou do pecado, nos tirou do fracasso. Que através disso nós possamos nascer humildes diante de Deus, que possamos ser humildes diante de Deus e através desse posicionamento diante de Deus, a mansidão possa ser exercida através da nossa vida no meio em que nós estivermos inseridos, a mansidão para com os outros. Se Deus foi manso e repleto de graça para comigo e eu desejo ser tratado com mansidão quando cometo erros, eu devo orar pedindo a Deus para que eu haja desse mesmo modo com outras pessoas. Então nós não somos superiores, fomos resgatados e precisamos deixar que o Espírito de Deus trabalhe nas nossas vidas, trabalhe nas nossas imperfeições, porque o nosso objetivo principal é ser diariamente aperfeiçoado por Ele, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais parecidos com esse modelo que foi nos deixado, esse modelo que habitou entre nós em carne, esse modelo que suportou o que suportou em favor de todos aqueles a quem Ele chamou. Então que essa palavra gere vida, querido, que essa palavra ela gere um desejo de mudança e de posicionamento dos nossos corações. Que essa palavra gere sede de buscarmos diariamente esse aperfeiçoamento através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. E que possamos gerar que o fruto do Espírito Santo possa ser visto, possa ser revelado através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar e que você comece a orar por aquilo que o Senhor compartilhou conosco nessa manhã. Comece a pedir do Senhor que Ele esteja trabalhando na sua vida, que Ele esteja te aperfeiçoando, que Ele esteja te aprimorando, que Ele esteja fazendo de nós homens e mulheres melhores, servos melhores, amigos melhores, discípulos melhores. Pai, nós te agradecemos por todos os teus ensinamentos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia derramadas nas nossas vidas. Nós pedimos, Espírito Santo, que
o Senhor nos ajude, que o Senhor nos aperfeiçoe, que a sua palavra gere vida, gere transformação no nosso dia a dia, pois o nosso foco principal é de sermos aperfeiçoados constantemente pela tua palavra, sendo convencidos pelo teu Espírito com relação àquilo que precisamos mudar, com relação àquilo que precisamos aperfeiçoar através da tua palavra, através do teu Espírito. Então nos ajuda, nos transforma em homens mais humildes, em mulheres mais humildes, nos transforma em homens mais mansos, em mulheres mais mansas, que nas nossas vidas possa ser expresso, possa ser vivido, possa ser revelado o fruto do Espírito. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém.